Amém e amém. Fique agora então com a palavra direto do trono da graça, amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor, por podermos estar novamente, reunidos como corpo de Cristo, em comunidade, junto dos nossos irmãos. Isso é motivo de alegria. Queridos, isso é um motivo de alegria. Pelo menos para mim é. Chega sábado, dia que eu sei que eu já começo de manhã cedo, aquele pensamento, Hoje é o dia de eu estar reunido com meu irmão, com a minha irmã, junto da comunidade, e isso é maravilhoso. Amém? E eu sei que hoje o Senhor tem uma palavra ao meu, assim como Ele falou comigo de manhã, Ele tem ao teu coração. E eu sei que grandes coisas Ele vai fazer, Ele está fazendo, e pode ter certeza que Ele já está operando e ministrando sobre nós. O cuidado, a bondade, o favor dEle, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento, juntamente comigo, a fazer uma oração. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te bendizer, por mais uma vez termos a oportunidade, primeiramente, de estarmos vivos, estamos respirando, Senhor, nós temos o sopro da vida sobre as nossas vidas, e podemos estar reunidos junto com a nossa família, junto dos nossos amigos, junto da nossa família, familiares, junto dessa família chamada igreja. Oh Deus, queremos te bendizer por isso. Obrigado que tu não tem permitido que falte nada. Eu creio que cada um aqui tem sido abençoado, seja na comida, seja no vestuário, seja naquilo que cada um necessita. Eu sei que tu tens suprido, Senhor. Vá de encontro àqueles que hoje passam dificuldades, e que eles possam crer, e que eles possam ter essa convicção que Jesus, tu és suficiente, e que tudo vem de ti, tudo está em ti, e tu és a resposta de todas as coisas. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o teu Santo Espírito ache em nós legalidade, opere, ministre sobre nós. E que ao ser ministrada essa palavra, ela realmente encontre uma terra boa, para que essa semente ela venha germinar. Não somente mas 100 vezes mais dentro do nosso coração. Que isso seja multiplicado, é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Amém e amém. Amém? Queridos, o tema da mensagem dessa noite é viver o melhor nesse tempo. Esse é o tema da mensagem dessa noite, amém? Vivemos num tempo, eu não sei se você vai concordar comigo, mas onde a grande maioria das pessoas vivem preocupadas. Vivem preocupadas. Nunca houve uma geração tão preocupada como a nossa. Sabe? A gente olha e é só gente preocupada, só gente ansiosa. Isso é notável pela forma que a grande maioria vive. Isso é algo que a gente consegue ver. As pessoas andam estressadas, ansiosas, depressivas. E outrora, para quem não sabe, a doença que era mais acometida, a doença, vamos dizer que estava em número 1, era o câncer. Hoje o câncer ele perdeu o lugar para depressão e doenças na questão das emoções, enfermidades emocionais. Amém? E eu não estou falando de pessoas que estão vivendo lá na África. Onde, lá na África, gente, no dia de hoje, onde eu e você, muitas vezes, quem sabe, reclamamos de alguma coisa, muitos morreram da fome. Muitos, no dia de hoje, não amanheceram ou não chegaram a ver o anoitecer. Não vão ver o anoitecer. Por quê? Porque estão morrendo da fome.
Então, assim, eu estou falando da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Essa questão de estar estressado, essa questão de estar ansioso, essa questão de estar depressivo, essa questão toda. E sabemos que diariamente, isso não é uma coisa que dá para tirar. Sabemos que diariamente passamos lutas, aflições, tristezas, perdas. Diariamente isso acontece. E a pergunta é: como podemos viver o melhor nesses tempos difíceis? Quem sabe a gente está passando. Como é que nós podemos viver o melhor? Porque eu posso te assegurar, o Senhor tem o melhor para mim e para você. O Senhor tem o melhor para mim e para você. E a resposta está lá em Mateus, versículo muito conhecido, capítulo 6, versículo 33 e 34 na linguagem de hoje, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então você há de convir comigo que Jesus estava falando isso, e nessa última parte desse versículo 34, ele já deixa claro que nós vamos passar lutas, tribulações, dificuldades, situações na nossa vida, que quem sabe vão gerar tristeza, que quem sabe vão gerar algo na nossa vida. Então não adianta a gente se preocupar o que vai acontecer amanhã, eu tenho que viver o hoje. Primeira coisa. A gente tem que viver o hoje, porque o hoje ele está reservando a luta, a dificuldade de hoje. Então, querido, fica uma dica. Vença por ele o dia de hoje. Por que há uma geração tão ansiosa, preocupada, tão estressada, tão depressiva? Porque a grande maioria está querendo viver o dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. O de ontem é aquilo que passou, que eu não consigo mudar. O dia de hoje eu fico pensando e bitolando naquilo que foi ontem. Mas já pensando o que vai ser amanhã, porque amanhã eu vou continuar com o mesmo problema. Você consegue entender? E daí como é que eu posso viver o melhor? Porque uma coisa eu quero te assegurar. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele é bom. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Se essa é a vontade do Pai, você acha que ele quer que nós vivemos nos debatendo, ansiosos, aflitos, preocupados, e eu vou dizer para você, vai acontecer? Sim. Mas então o que fazer? Aí Jesus deixa na primeira parte, que é o quê? Portanto, ponham em primeiro lugar. Coloquem no centro da tua vida. Coloque como prioridade na tua vida. O quê? O reino. O reino. O reino de Deus e aquilo que Deus quer. E tudo aquilo que está te faltando hoje, querido, que está faltando para mim hoje, se eu colocar
Cristo no centro e priorizar Cristo no centro de tudo, e fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você creiamos no seu Filho. E que nós venhamos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio mostrar o Pai. Jesus veio, vamos falar assim, em pessoa, materializado, mostrar quem é o Pai. É isso que acontece. Jesus era Deus, Filho de Deus, mas estava nessa terra como homem. Por isso que é o único que está no céu como homem e como Deus. E tudo tem um porquê. Ele precisa estar no céu, assentado à direita do Pai como homem e como Deus, porque ali como homem ele representa eu e você. Então nós temos que entender que ele pede, ponham em primeiro lugar, né? Para viver o melhor de Deus, em meio às turbulências da vida, nós precisamos priorizar o reino de Deus na nossa vida. Isso é a primeira coisa. Lembre, o reino e aquilo que Deus quer. Que nós acabamos de ler. E o que Deus quer na nova aliança, gente? Porque nós estamos vivendo na dispensação da graça, na nova aliança. O que Deus quer? Que entendemos que somos justiça de Deus através de Cristo. E Cristo é a justiça de Deus. Porque tem outras traduções que vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E por muito tempo, quem sabe, você leu esse versículo, eu li esse versículo e a gente não compreendeu na profundidade o que queria dizer esse versículo. Amém? Então, o reino e a justiça, guardem isso, o reino e a justiça. E eu vou ler algumas passagens aqui para nós entender o que é o reino e o que é essa justiça. João Batista, o último profeta da dispensação da lei, ele declara lá em Mateus, o capítulo 3, o versículo 1 e 2, que diz assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Lembre-se, quem estava falando isso era João Batista, o último profeta da lei. Foi o último profeta. Após Jesus saber sobre a prisão de João Batista, porque João Batista estava pregando, e ele declarava isso: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Aí, quando Jesus ele soube da prisão de João Batista, ele começou na íntegra o seu ministério. É o que diz a palavra. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 17, a gente vai ler para vocês entenderem, que diz assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade das margens do lago, nos territórios de Zebulon e Náftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Náftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E a gente vai entender isso aqui um pouco.
primeiro versículo que nós lemos foi: busque em primeiro lugar o reino e a justiça. E nós temos que entender que João Batista, ele diz: está perto, ainda não tinha chegado. Está perto o reino. Mas quando Jesus, ele ficou sabendo da prisão de João Batista, ali ele começou. João Batista estava encarcerado, estava preso, e ali ele estava com seus dias contados, porque Jesus também sabia que ele ia ser, perder a cabeça. Jesus, ele começa a pregar, ele começa a ministrar, ele começa a fazer aquilo que realmente ele veio fazer. Só que me chama a atenção, ele veio cumprir o que o profeta Isaías falou. Mas para onde que ele foi? Galileia dos gentios. Ele não foi pregar no meio dos judeus. Você consegue entender? Ele foi pregar onde as pessoas iriam receber a palavra dele. E qual foi vamos dizer assim, o que Jesus chegou a falar? Dali em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Em outras palavras, ele quis dizer: ei, eu sou o reino de Deus. Eu estou aqui. Arrependam-se. Essa palavra arrependam-se ou arrependei-vos, que Jesus declara, ele quer dizer: escutam. Mude, se converta. Mude a direção. Você estava ouvindo a religião, agora ouça a mim. Escute aquilo que eu estou falando, porque o reino chegou. É isso que aconteceu. Então, uma grande diferença quando a gente lê o arrependei-vos dos seus pecados, que João Batista declarou, porque estava perto o reino. Só que agora Jesus, ele declara: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Notaram que Jesus, ele não diz pecados? Por quê? Porque o reino chegou. Ele era o reino. Então, quando a gente fala buscai primeiro o reino, buscai primeiro Cristo na tua vida. Ele tem que ser o centro da tua vida. E o que é a justiça que ali fala? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Ou nessa tradução, nessa versão que a gente trouxe, que diz o quê? Aquilo que Deus quer. O desejo maior do coração do Pai era reconectar o homem a Ele. Sem a justiça do próprio Deus sobre nós, a justiça dele, nós jamais, queridos, pela nossa justiça própria, jamais conseguiríamos estar reconectados ao Pai. Jesus, ele não é só o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o reino. Jesus é a justiça. Porque ele se fez pecador no meu lugar e no teu lugar, para que hoje nós pudéssemos receber essa palavra: nós somos a justiça de Deus. Deus nos vê como justos a partir do momento que eu e você, nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Naquele instante que nós recebemos e aceitamos, queridos, automaticamente nos tornamos filhos. E aí a pergunta é: como é que uma pessoa que tem a natureza de Adão se torna filho? Não tem como, por isso eu tenho que aceitar Jesus, e o caminho é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que vai fazer a obra sobre a minha vida.
É o Espírito dele, o Espírito Santo, que vai operar sobre o meu espírito. Então, muitas vezes, nós estamos, queridos, andando para lá e para cá e perguntando como é que nós podemos viver o melhor, como é que nós podemos ter o melhor, como é que nós podemos estar despreocupados com tantos problemas que estamos enfrentando e passando. A resposta está aqui. Busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. Vocês conseguem ver que tudo se cumpre em Cristo e que tudo, do começo ao fim, tudo é sobre Ele? Você consegue compreender isso? Na verdade, tudo que foi criado foi por Ele. Tudo se cumpriu nele e através dele. E aí eu quero dizer para você, Jesus é o profeta que veio com as boas novas. E aí você vai dizer, como assim? Ele é um profeta agora? Ele não é o Filho de Deus? Escute. Quero dizer, tudo se cumpre nele e através dele. Jesus é profeta, Jesus é o pastor, Jesus é o evangelista, Jesus é o mestre, Jesus é o apóstolo. E eu quero dizer para você, Jesus é a pessoa que mais abriu igrejas. Eu e você somos a igreja dele. Tudo que está na palavra, ele cumpriu e se fez tudo nele. Então, outrora, o último profeta da lei, ele dizia o quê? Arrependei-vos dos seus pecados. E agora Jesus vem e ele diz, escuta, arrependei-vos, porque agora já chegou o reino. Agora já chegou o reino. E por que eu estou falando isso? Porque se tudo se cumpriu nele, e ele é o cumprimento de tudo, Isaías diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês estiverem dispostos e me ouvirem. E eu quero dizer para você, Deus o Pai tem tudo preparado. Através de Cristo, e tudo passa por Cristo. Até esse versículo. Toda palavra de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar e vai falar sobre Ele. Não é sobre mim e sobre você. Tudo é sobre Ele. Isaías, ele declara isso. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. E aí a pergunta é, precisamos estar dispostos a querer. Sabe? E aqui é algo que Cristo não pode fazer por você e nem por mim. Cristo já fez tudo? Sim. Mas querer estar disposto, tomar essa decisão de querer, permanecer, ficar firme, haja o que houver. E aí eu vou falar para você, começa lá onde é que nós começamos a pregação, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter situações, e eu quero dizer para você, e vou continuar falando, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Deus tem. Está preparado. Acontece que, queridos, estar disposto é um passo para mim viver o melhor. Querer é um passo para mim viver o melhor. Porque
Ficar firme, haja o que houver, entre altos e baixos. Ter um posicionamento no dia que você está lá, em lágrimas, em prantos. Ter um posicionamento diante do Pai, haja o que houver. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não vão ser as lutas, não vão ser as aflições, não vai ser a tristeza, não vai ser a falta de dinheiro, não vai ser o desânimo, não vai ser as guerras internas e externas. Mas sabe o que é dar a sua vida nessa decisão, entende? Eu estou tomando um posicionamento. Eu estou disposto, eu quero viver. Eu quero ouvir para viver, para ter o melhor nessa terra, nesse tempo. Nesse tempo, querido. Não é quando nós bater a bota e chegar perante o Senhor, lá nós não vamos ter nada disso. Ele quer te dar o melhor no meio das lutas, Ele quer te dar o melhor no meio das aflições, Ele quer te dar o melhor no meio da perseguição, Ele quer te mostrar o melhor no tempo que você está dizendo, escuta, eu não aguento mais, Senhor, eu estou desanimado, estou cansado, Pai. Só que nós precisamos estar dispostos a querer. E é interessante porque diz assim, se estiverem dispostos e me ouvirem. E a pergunta é, quem estamos ouvindo? Sabe aquele dia punk? Gente do céu, eu não sei você. Mas no dia punk, a nossa mente fala, o diabo fala, as pessoas falam, nossa carne fala, a palavra fala, mas ganha, escute bem, quem dermos ouvido. Irmão, é no dia turbulento. É no dia que você mesmo não está se entendendo. É nesse dia que você precisa ser seletivo naquilo que você está ouvindo. Porque dentro de você vai berrar, vai gritar vozes. A tua mente vai falar uma coisa, o teu coração vai falar outra coisa, a tua razão vai querer te puxar de volta e dizer, não, volta, tu tá maluca, tu tá doida, puxa para cá. O diabo vai estar com um garfo, vou falar com um garfo, não sei se está com um garfo, mas nunca vi ele, nem quero ver. Passe longe, está debaixo dos meus pés. Mas o diabo vai estar ali do lado, ensaricando as ideias. Vai ter pessoas sendo usadas para falar coisas que vão te machucar. Queridos, a tua carne vai falar. E aí é a questão. Você quer viver o melhor? Quantos querem viver o melhor? Nós precisamos estar dispostos. Ter um posicionamento de ficar firme no meio da luta, no meio do temporal, no meio da guerra, no meio da batalha. Crendo. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Mas da mesma maneira, os nossos ouvidos precisam estar seletivos. Os nossos ouvidos precisam estar seletivos. Ouvir é algo que vai além de escutar. Vai além de escutar. Quem ouve, escuta e compreende o que está ouvindo. É diferente. Você já ouviu aquela frase que diz assim, eu falei para uma pessoa, mas entrou num ouvido e saiu pelo outro? Ela ouviu, mas ela não escutou. Ela escutou, mas ela não ouviu. Vamos falar assim. Aquilo que realmente faz diferença na nossa vida é aquilo que a gente ouve, que a gente escuta
E a gente compreende e guarda isso dentro de nós. E aí, queridos? É nessa hora que nós precisamos ter um posicionamento de ouvir o que nos edifica e nos acrescenta. Quem sabe, na tua vida, você está passando alguma dificuldade, alguma luta, e quem sabe você vai ter que se afastar um pouco de pessoas. Só dá um lado. Não está edificando, não está acrescentando, está te machucando, está te incomodando, dá o lado. Não precisa rebater, não precisa bater, não precisa guerrear, não precisa fazer nada. A questão é, você tem que estar bem com você mesmo. Você precisa tomar um posicionamento de ouvir somente aquilo que te edifica e te acrescenta. E automaticamente isso nos faz olhar para quem? Para Cristo. Porque tudo que Cristo fala é bom. Tudo que Cristo vai falar ao meu coração e ao teu coração vai edificar. Tudo que Cristo fala, que o Espírito Santo fala, vai te dar força, até mesmo quando você está desanimado. É isso que vai acontecer. É levar cativo todo pensamento que não edifica, que não acrescenta, escute bem, a Cristo. Sabe, vai ter aquele momento que você vai ter que guerrear com você mesmo e você vai ter que, sabe, falar até em voz alta. Para, chega, deu para ti. Esse pensamento negativo, esse pensamento de eu não posso, eu não consigo, a minha vida é assim. Te escolheram para ser o step. Sabe, às vezes o inimigo ele fala isso no teu coração, ele fala isso na tua mente. E aí esse pensamento você tem que levar diante do Senhor e dizer, escuta, Jesus, eu creio que o teu amor por mim é incondicional. Eu creio na tua graça. Eu creio no teu favor. Eu creio que tu tens o melhor para mim. Eu creio que eu sou importante para ti, Senhor. E esse pensamento está dizendo que eu sou um inútil. Então pega esse pensamento, pega essas coisas que vêm sobre a tua mente, sobre o teu coração e leva diante do Senhor. Não deixe isso entrar e acumular dentro de você. Porque é isso que o inimigo tem feito e quer fazer na minha vida e na sua. Fazer com que cada um de nós venhamos nos desacreditar de nós mesmos. E se eu me desacredito de mim mesma, com certeza eu não vou viver nunca o melhor de Deus na minha vida. Porque eu sempre vou me colocar como vítima. Eu sempre vou me colocar como o patinho feio da história. E Deus está dizendo, escuta. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu te redimi. Eu te resgatei. Eu te salvei. E salvar não vai muito além de só salvar do inferno. De uma vida eterna no inferno. Só que essa salvação que Cristo veio trazer para a minha vida e para a tua, querido, é provisão, é prosperidade, é abundância, é paz, é alegria. O que Cristo veio fazer, essa salvação, é família abençoada. E o inimigo, ele luta contra isso. Ele luta contra isso, principalmente com famílias. Ele tenta enfiar o dedo sujo dele no meio da família e dizer, escuta, tua família não presta, tua família é a pior que existe.
Vai fazer você se sentir também o pior que existe. Mas o Senhor tem o melhor para cada um de nós viver nesse tempo. E isso é maravilhoso. É levar esses pensamentos cativos diante do Senhor Jesus e declarar com toda a força do teu coração: Jesus, tu és suficiente na minha vida. Essa ideia, esse pensamento negativo, eu coloco diante de ti. E eu sei que tu já vencestes. Porque o próprio Cristo, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A nossa fé e a nossa certeza e a nossa confiança tem que estar em Cristo. Porque foi Ele que venceu o mundo. E todas as coisas que estão nesse contexto. Queridos, temos essa promessa. E não é uma promessa que não venha se cumprir. É uma promessa que ela já tem todas as coisas preparadas. O melhor já está preparado. Deus, escuta, Ele não está pedindo: se tu fizer, daí eu vou fazer. Não, Ele está dizendo: escuta. Se você estiver disposto a ouvir, você vai comer o melhor. O melhor já está preparado. O melhor já está pronto. O melhor está te aguardando. Está me aguardando. Só que eu e você, nós precisamos o quê? Crer. Estar dispostos a ouvir. E é uma coisa que temos essa promessa. Que se nós estivermos dispostos a querer ouvir Cristo, viveremos nesses dias o melhor. E isso não diz a respeito do que temos ou o que não temos. Tem gente que está se baseando naquilo que tem. Eu tenho tanto no banco, eu não tenho tanto. Isso não quer dizer a respeito de governo A ou governo B. Nem quero entrar aqui nesse, né? Não quero usar essa plataforma para isso. Eu só digo o seguinte: quem é cristão tem que botar na balança os valores cristãos. O que a Bíblia fala. O bom entendedor já entendeu, né? Ou quanto ganhamos, ou qual o nosso trabalho, a nossa dependência precisa estar nele. A nossa dependência precisa estar nele. Aí comeremos e teremos o melhor dessa terra ao nosso favor. Por quê? Jesus é quem governa a minha vida e a tua vida. Nós temos que ter isso no nosso coração. E para quem realmente Jesus governa a sua vida, vai fazer a melhor escolha. Vai ter a melhor escolha. Amém? E assim, se Ele governa a minha vida e a tua vida, sem medo de errar, Ele está cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. É difícil. Olha, quem sabe aí dentro de você, que está passando dificuldade, que está passando luta, quem sabe você que está nos assistindo está dizendo assim: tá, mas calma ali, pastora, não é tão simples assim. É difícil não ter trabalho, é difícil eu ter essa certeza, essa convicção que eu vou comer, que eu já tenho o melhor e que o favor de Jesus está sobre a minha vida. Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho do que comer, se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel.
Quem sabe no teu coração você está declarando isso agora. E eu vou dizer para você, eu não estou aqui para repreender ninguém. Eu estou aqui para conduzir. É isso que um pastor faz, ele conduz. E é assim, ó. É difícil? Se eu falar para ti que é fácil, não é. Agora, se eu disser para ti que é impossível, não é. É possível viver isso que eu estou falando. Como assim? Por isso que a palavra, ela nos instrui, a palavra de Deus, ela nos instrui a se esforçar para entrar no descanso. E esse é o único esforço que a nova aliança menciona. Não fala que você tem que se esforçar para ser salvo. Não fala que você tem que se esforçar para ser curado. Não fala que você precisa se esforçar para arrancar o pecado de você. Até isso, que as pessoas, a grande maioria, tem isso bitolado. Eu preciso tirar isso de mim. Calma ali, gente. Se você busca, coloca Jesus no centro, ouve a palavra de Cristo. Palavra de Cristo não é lei. Palavra de Cristo é nova aliança. É graça. Se você ouve a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, e se você se deixa ser conduzido, você vai ver que na nova aliança só tem uma coisa que nós precisamos nos esforçar. Por isso que eu acabei de falar. Fácil não é, mas não é impossível. Hebreus 4:11, e eu quero trazer na versão King James 1611, diz assim, ó: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, descanso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo da incredulidade, que em outras versões diz desobediência. É tão forte isso aqui, esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele descanso. Quem é o descanso? Cristo. Naquilo que Ele produziu, naquilo que Ele fez. Sabe que é você ter uma situação e você conseguir descansar? E como é difícil. Quando os nossos dias estão turbulentos, a gente descansar. É muito difícil, irmão. Por isso que o escritor aos Hebreus, que a gente acredita que foi Paulo, diz o seguinte: esforcemo-nos. Te esforça para entrar nesse descanso. Te esforça para crer que você tem todas as coisas nele. Te esforça para acreditar naquilo que ele produziu para você. Te esforça. Porque vai ter aquele dia que tudo vai dizer não na sua mente e no seu coração. Vai ter situações que vão te mostrar ao contrário. Não, mas é impossível. E é nesse momento que eu e você, nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. E é uma coisa, querido, que eu quero que você saia daqui hoje tendo isso no teu coração. Esse é o nosso único esforço que nós temos que fazer todo dia. Não é uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana quando eu venho no culto. É todos os dias, isso é uma guerra dentro de mim. E eu preciso me esforçar para entrar nesse descanso, para crer naquilo que Cristo fez. E como isso vai acontecer? Ouvindo, ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra da graça, a palavra da nova aliança, a palavra da mensagem de Cristo. Por quê? Porque dessa forma, querido, a palavra vai falar aqui, a minha mente vai falar uma coisa, a carne vai falar outra, o diabo vai falar outra, o irmãozinho A vai falar outra, o irmão outro, ou o parente vai ser usado, mas
a palavra de Cristo vai estar falando e vai estar colocando convicção dentro do meu coração. Gerando fé dentro do meu coração. Firmeza no meu coração. E eu vou dizer uma coisa para você. Jesus já tem tudo preparado. Jesus já tem tudo preparado. E ele diz, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Eu quis trazer nessa versão porque é a única versão que diz incredulidade. Você sabe o que é incredulidade? É não crer naquilo que Cristo fez. Outras versões vai dizer desobediência. Por isso que eu botei entre parênteses, desobediência. Incredulidade é eu não crer naquilo que Cristo fez por mim. Naquilo que a graça produziu para a minha vida. Incredulidade é não crer que Jesus é suficiente. Em todas as situações. Precisamos aprender e a descansar nele. Confiar nele. Viver um dia de cada vez. Dessa forma viveremos o melhor. E só tem uma maneira. Ouvindo, ouvindo e ouvindo a palavra da nova aliança. A palavra de Cristo. Antes de finalizar, eu já tinha pronto toda a pregação. Alguém me enviou rios. E isso já era 2h da tarde, eu abri o rios. E aí o rapaz, ele conta a seguinte coisa, e eu quero compartilhar com vocês. Diz que o Charles Spurgeon, ele é um evangelista, um pastor, que pregava a graça. Há muito tempo atrás. É uma história verídica. Diz que ele foi visitar uma irmã da comunidade, certo? Uma mulher. E essa mulher foi muitos anos empregada de uma certa família. E essa mulher, ela estava acamada, muito doente. E Charles Spurgeon foi lá para orar por ela e falar da palavra de Cristo sobre a vida dela. E quando ele chega no quarto, diz que sentado do lado da cama, ele olha um quadro na parede. Um papel, um quadro. E ele lê aquele quadro, ele leu o que estava naquele quadro, e ele perguntou para ela, isso aqui, a senhora está vivendo essa vida aqui, por que a senhora não optou por isso aqui? Aí ela disse, não, isso eu ganhei do meu patrão, meu falecido patrão, e eu achei tão bonito, que até botei numa moldura e botei num quadro. Aí ele disse, você sabe o que está escrito aqui? Ela disse, não. Aí ele disse, escuta, nesse quadro está escrito, é um testamento, aonde o teu ex-patrão te deixou fazenda, casa, toda a herança dele. E não passou muito tempo disso ali, ela morreu. Sem usufruir o que ela tinha de melhor para viver. Em outras palavras, gente, é primordial que eu e você, nós venhamos entender o que realmente significa essa graça. Não é só mais uma doutrina. Não é uma coisa que foi inventada pela Sara, pela pastora, pelo Felipe, pelo fulano, pelo Beltrano. Não foi mais uma coisa louca que alguém abriu uma porta e agora vamos fazer uma coisa diferente. Não. A graça
É aquele testamento que está na minha frente e na tua, dizendo: Jesus já pagou, Jesus já conquistou a tua casa, Jesus já conquistou a tua saúde, Jesus já conquistou teu casamento abençoado, Jesus já conquistou o teu trabalho, Jesus já conquistou. Só que é o seguinte, querido, eu e você, não adianta estar com a Bíblia aberta, sabendo que tem não sei quantas mil promessas dentro dessa Bíblia que já foram cumpridas em Cristo. E que porque Ele cumpriu, eu tenho direito. Você tem direito. Então é uma coisa que é uma historinha verídica, mas faz a gente pensar. Ah, pastora, mas lá na minha casa não tem um quadro que tem um testamento. Eu quero dizer para você, Jesus já te deu tudo. E você pode viver o melhor nesse tempo. Já tem tudo preparado. O que eu preciso fazer? Busque. Busque o reino, que é Cristo. Busque a justiça, que é Cristo. Entenda que você é justificado por Ele. Que você é a justiça de Deus. Não é o que você faz, não é nada mais sobre nós, é tudo sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Que eu e você possamos diariamente fazer essa declaração de fé sobre as nossas vidas. Pai, a minha vida pertence a Ti. Que você possa declarar todos os dias, diariamente. É o Senhor que governa a minha vida. Declare isso. Estamos orando pelo Brasil? Estamos orando, irmão. E eu creio que quem é cristão mesmo vai tomar decisão baseada nos princípios cristãos. Os princípios da Bíblia. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Faça essa declaração. Eu creio, Senhor, que Tu tens o melhor para mim. E nada e ninguém vai impedir o Teu agir e o Teu mover sobre a minha vida. Sabe, às vezes a gente fica bitolado olhando para o lado. Ei, eu quero dizer para você uma coisa. Creia, Cristo é suficiente na sua vida. Cristo é suficiente na sua vida. Declare: eu creio no seu favor, Senhor, sobre a minha vida. Eu creio na sua bondade. Hoje eu vivo no teu reino, e dependo desse reino. Amém? Obrigado por cuidar de cada detalhe. Deus está cuidando de cada detalhe. Me ajuda a descansar. Não tenha medo de dizer para Deus: Deus, me ajuda a descansar nas áreas que eu não estou conseguindo. Mas isso vai mostrar que eu não creio, que eu sou incrédulo. Não, isso está mostrando que você está querendo ajuda. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a descansar. Nas áreas onde eu ainda não tenho, eu ainda quero tomar o controle, né? Me ajuda a descansar. Me ajuda a descansar nessas áreas. Coloco essas áreas nas tuas mãos, Senhor. E eu sei que Tu tens o controle de tudo. Obrigado por me abençoar. Agradeça sempre. E me amar com esse amor incondicional e pela sua graça. Faça essa declaração todos os dias, querido. E você vai ver a tua vida transformar de dia em dia. Dia a dia